E vamos dando prosseguimento aqui aos nossos estudos com mais um arcano, mais uma carta do tarô para a gente conversar aqui nas nossas aulas. Nessa conversa, onde eu conto para vocês um pouquinho mais da minha vivência e da minha experiência com os arcanos maiores. Gosto de ressaltar, e vou fazer isso de novo, que o tarô é um instrumento, é uma ferramenta muito mais ampla, arejada, né, e flexível do que a gente pode imaginar. Eu pelo menos gosto de imaginar, de me conectar com o tarô como esse campo de conversa íntima, pessoal, muito profunda. E é óbvio que se isso vai acontecer, eu preciso ter um espaço também de abertura na maneira como eu interpreto essas cartas. Eu posso e devo estudar, né, todas as bases que já foram criadas, se você gosta, se você tem interesse, mergulhar numa série de estudiosos, em trabalhos incríveis que foram feitos, mas o exercício oracular ele é sempre um convite de conexão pessoal. Ele sempre passa por esse olhar mais atento para aquilo que as cartas estão falando sobre o seu momento também, sobre a sua vida, sobre a sua consciência no momento que essa carta aparece. Tanto se você está jogando para você mesmo, como se você está fazendo um trabalho, se você está utilizando essa ferramenta como um instrumento de conexão, né, para cura, para terapia, enfim, seja lá a maneira como você vai utilizar o tarô. Eu confio nas cartas como esse campo de criação, esse espaço de criação muito arejado, né? Eu gosto de usar essa palavra para a gente tirar o tarô de dentro das caixas muito fechadas e começar a perceber quais são as histórias que ele está tentando nos contar em cada momento, porque pode ser diferente, pode estar conversando com movimentos diferentes dentro da gente, e essa conversa ser o caminho da cura, ser o caminho da liberação, ser o caminho da consciência maior que a gente está buscando. Quantas vezes é depois de alguns dias que a gente fez uma leitura, que a gente entrou em conexão com o tarô, que a gente começa a ter mais clareza a respeito dos movimentos que ele está orientando ou aconselhando a gente em cada momento da nossa jornada. Esse espaço, por isso que eu uso esse termo, esse arejamento das informações, da interpretação e das trocas, é muito importante, principalmente para você que está começando os estudos com o tarô. Cuidado com a cobrança interna, com a pressa, com a agitação para entender logo tudo, para compreender, para dar nome e significado para todas as coisas de uma hora para outra. Isso pode gerar um distanciamento desse espaço genuíno, né, de abertura para a conexão interna, que é o convite principal dos oráculos. E a carta que a gente tem aqui essa semana, aliás, é uma carta que fala muito dessa desconstrução. Eu sou muito fã dessa carta, tenho uma relação com esse arcano muito profunda, porque conversa muito com o meu mapa astral, conversa muito com a minha identidade, né, dentro desse plano, conversa com muitas facetas da minha personalidade também. Eu sou muito fã dessa carta, eu sei que é uma carta muito temida e dentro do tarô tem um histórico tradicional de ser uma carta que anuncia grandes transformações na nossa vida, mas nem por isso eu deixo de acreditar na força da natureza que mora e que reside dentro desse arcano, que é a carta da Torre. A carta da Torre, uma carta que tradicionalmente no tarô fala sobre um momento caótico, um momento de caos, uma crise, uma situação que surpreende, e essa é uma palavra que é muito importante para a gente entender a força da Torre, que é esse momento da surpresa, né? A Torre é um daqueles momentos que pegam a gente de surpresa, que chegam do nada, anunciando que o antigo deixa de existir. As velhas estruturas passam a não mais ser um lugar estável para a gente ficar. Aliás, muitas vezes a Torre mostra um encerramento de um momento para outro, de um ciclo, de alguma coisa que literalmente acaba. Eu digo nos meus cursos, e eu gosto de explicar isso, que existem várias cartas no tarô que representam os exercícios de mudança, né? Da gente sair do ponto A e para o ponto B, do ponto B e para o ponto C. Existem várias cartas e combinações de cartas no tarô que podem conversar mais a fundo sobre esse movimento. Mas a carta da Torre, ela é muito direta com relação a isso. Você vai ter que sair de um ponto e ir para outro, porque onde você estava deixou de existir.
E por que eu sou muito fã dessa carta, né? Que eu sei que é uma carta que aterroriza muita gente, principalmente quando ela aparece nos jogos, assim, quando a gente tá fazendo uma pergunta que tá muito relacionada com o momento presente, a gente toma um susto, né? E fala, puxa vida, então vai acontecer alguma coisa ruim? A gente vai ter um momento de crise? Vai se transformar num caos maior ainda do que a gente tá vivendo? Calma, muita calma na interpretação da carta da Torre, porque ela pode ter aspectos tão sutis e elevados que a gente não consegue capturar com a nossa consciência, principalmente no momento em que a gente está vivendo, presos dentro de uma condição muito limitada de interpretação dos fenômenos, né, que estão se apresentando. É sempre importante a gente lembrar que a gente tem uma visão muito reduzida do que a gente chama de realidade. A gente está vendo uma pequena porção, uma porcentagem minúscula, né, a partir da nossa bolha, das nossas estruturas internas, dos nossos condicionamentos internos. A carta da Torre pode falar sobre mudanças extremamente significativas no nível energético, no nível emocional, rupturas de karmas, de estruturas de linhagem, de ancestralidade, sobre um exercício de soltura, desapego, liberação de pacotes literalmente que a gente carregava para cima e para baixo. Ela pode estar falando sobre novos paradigmas que surgem, liberando a gente das estruturas repressoras e opressoras que vinham antigamente. Pode falar sobre a chegada do novo, sobre o exercício e o movimento de conhecer novos mundos, novas culturas, novas pessoas. É uma carta que fala muito sobre o exercício do novo, porque o velho deixa de existir. E por isso que eu gosto muito dessa carta, porque quando ela aparece num jogo, a gente sabe que invariavelmente nós vamos ser conduzidos para esse novo espaço. Aqui na carta da Torre, a gente tem uma estrutura que é balançada, que é mexida, que é chacoalhada, né? É uma carta que fala desse chacoalhão que funciona como se as peças fossem todas jogadas para o alto e elas vão começar a cair e vão começar a se ordenar. Demora um tempo, mas é dentro da ordem do caos da carta da Torre que a gente vai começar a conhecer muito das estruturas de cocriação e da forma como a gente pode agilizar os processos dentro das nossas intenções, a partir das nossas intenções e no movimento das nossas intenções de uma maneira muito mais interessante. Eu sei que dentro do sistema que a gente vive, a ideia de estabilidade ela é sempre muito reconfortante. As pessoas buscam muito. E não tem nada de errado com isso, tá? A matéria, ela pode e deve ser organizada de forma a nos trazer tranquilidade. Essa não é uma questão que impacta diretamente a vida de ninguém, né? Ser mais estável, procurar trabalhar com muita prudência, né? Comandar e estruturar as nossas jornadas, todas elas de uma forma muito, muito conectada com a nossa realidade, com as nossas capacidades. Isso é inteligência. Isso é um raciocínio usado a nosso favor. Isso não atrapalha. A grande questão é como a gente faz isso e por que a gente está fazendo essas coisas. É por medo? É por uma necessidade de controle? É por uma sensação de potência que só chega quando a gente está nesse exercício de domínio, de controle, de perfeição, de que nada pode dar errado e tudo tem que dar certo? Isso normalmente são plataformas que desgastam e consomem muito da nossa energia quando a gente vai construir qualquer coisa. A gente consegue construir uma carreira, relacionamentos afetivos, trocas, dentro dessa plataforma muitas vezes conectadas com a escassez, com o medo, com a falta, com a insegurança, com o ego que fica pedindo mais e mais e mais. A gente consegue construir muita coisa. Mas, normalmente são essas estruturas que quando chacoalham, vem pro chão de uma hora para outra, surpreendendo a gente, porque a gente não estava contando com muita coisa. E a carta da Torre é uma carta que pede para a gente não ter medo, não ter receio de reconstruir o nosso mundo, reconstruir as nossas estruturas internas, reconstruir as nossas experiências de um lugar mais conectado com a essência que pode nos ajudar, sempre nos conduzir de forma a exercitar essa capacidade constante de reconstrução. Eu adoro utilizar essa expressão para a carta da Torre. Essa é uma carta que fala de reconstrução. O que não funciona, o que não estava legal, o que estava gerando um desgaste muito grande de energia, o que estava com problema, o que a gente não queria de alguma forma olhar com essa noção muito clara e muito lúcida, que a gente estava adiando, que a gente estava postergando, que a gente estava de alguma maneira conservando só pelo conforto, pela vantagem.
Pode ser um momento, e a carta da Torre sugere, da gente reconstruir a nossa história a partir de outro ponto. Agora eu volto a dizer, essa não é uma carta que sozinha, só por ela, prenuncia alguma coisa ruim que vai acontecer, e nem uma coisa boa também, porque a carta da Torre, gente, também fala sobre estruturas de liberação muito importantes e fundamentais para a nossa liberdade, né? Então, às vezes ela se apresenta num jogo avisando, olha, o velho vai deixar de existir porque você vai ganhar mais força, você vai ficar mais livre, você vai ter mais recursos, você vai ter mais capacidade, mas seja preparado para esse momento em que as estruturas vão chacoalhar. Isso não significa nem que uma coisa vai ser boa ou ruim, nem que vai acontecer amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês ou daqui a um ano. A gente não tem, a não ser que você esteja dentro de um jogo muito maior, como imaginar a potência dessa torre. Na minha experiência, eu volto a dizer, eu vou falar da minha experiência de todos esses anos trabalhando com oráculo. A carta da Torre conversa demais sobre essa necessidade da gente desapegar daquilo que a gente acreditava, que era a única forma de viver, a única coisa que bastava, a única coisa que satisfazia, a única coisa que funcionava. Sabe quando a gente é muito cabeça dura e a gente fica tentando resolver uma coisa no mesmo ponto? A gente fica dando voltas em círculo e não consegue sair do mesmo lugar? A gente não consegue muitas vezes ter nem a consciência do processo inteiro que está acontecendo. Normalmente é nessa hora que a carta da Torre chega e fala assim, olha, você vai receber aquele empurrão necessário para você abrir os seus horizontes, caminhar em direção ao novo. Vem um momento de caos, de perturbação, de incômodo, é possível. Ouça o que eu estou falando, é possível, mas pode ser que também essa fase seja tão rápida e tão passageira que você vai ficar muito mais com os efeitos da reconstrução do que da desconstrução. Tudo depende muito da maneira como a gente encara a nossa vida e os obstáculos e os objetivos que a gente tem. Então essa é uma carta que lembra que é o momento da gente estar antenado para as possibilidades de reconstruir a nossa vida. Sempre muito na confiança e na crença de que a vida é generosa e é capaz de trazer para a gente, nas situações mais complexas, portas, caminhos e oportunidades que vão transformar a nossa jornada e daqueles que estão ao nosso redor, trazendo muito mais benefício, inclusive, para a gente e para tudo aquilo que a gente tocar com a nossa energia. É isso, viu, meus amores? Excelentes estudos aí para vocês, fiquem bem e até a próxima carta, até o próximo arcano. Até mais. Namastê.